O que sabemos sobre Taiwan? Infelizmente, o ucraniano médio ouviu pouco sobre essa ilha distante, perdida nas vastidões do Oceano Pacífico. E, aliás, não só o ucraniano. No entanto, nos últimos anos, informações sobre ele têm aparecido cada vez mais frequentemente na mídia e em várias plataformas da internet. Há 2 anos, nossa equipe já preparou um vídeo curto sobre as causas e a essência do problema de Taiwan. No entanto, inúmeros detalhes desse problema geopolítico extremamente complexo não foram suficientemente abordados naquela ocasião. E, em primeiro lugar, no que diz respeito a um potencial conflito armado entre Taiwan e a China comunista. Então, hoje vamos analisar por que Taiwan é tão interessante para a China continental, por que o status internacional desta ilha ainda é extremamente controverso. Porque, na verdade, existem 2 Chinas. E, o mais importante, quão reais são as previsões sobre a possibilidade de uma guerra começar nesta região em um futuro próximo. E claro, vamos tentar determinar se há o famoso rastro russo nessa questão, se o regime de Putin tem relação com esse problema. E também se existe algo em comum entre a distante ilha do Pacífico e a Ucrânia. Como sempre, o mais objetivo e equilibrado possível, com equilíbrio. Meu nome é Semyon, canal Mega Show TV. Vamos começar! Como Taiwan se tornou um refúgio para quem fugia dos comunistas. Para começar, um pouco de conhecimento escolar de geografia. A ilha de Taiwan fica bem próxima à China continental. Elas são separadas por um estreito, cuja largura mínima chega a 130 km. Embora em alguns pontos a distância seja de 180, 200 ou até 220 km, sua área é um pouco maior que 36 mil km². Ou seja, em termos de território, é um pouco maior que a região de Odessa. Em resumo, Taiwan é uma ilha bastante comum no Oceano Pacífico, se não fosse por um detalhe: em seu território está localizada a República da China. E isso considerando que bem ao lado, no continente, existe outra China, chamada República Popular da China. Essa divisão da China está relacionada às consequências de uma longa guerra civil, que começou ainda em 1927. Naquela época, o país se chamava República da China e era governado pelo Partido Nacionalista Kuomintang, liderado pelo ditador Chiang Kai-shek. Contra ele lutava o Partido Comunista da China, liderado por outro ditador, Mao Tse-tung. E, como você deve ter adivinhado, os comunistas chineses foram ativamente apoiados pela URSS. Uma sangrenta guerra civil devastou a China internamente por longos 23 anos, deixando para trás apenas morte e destruição. A fase final dessa guerra começou em 1941, justamente quando começou a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. As tentativas de resolver a longa guerra por meios diplomáticos fracassaram pela última vez. Mao Tse-tung recebeu em quantidade suficiente armamentos, munições e equipamentos soviéticos, recusou qualquer tipo de compromisso e partiu para a ofensiva. Aqui é necessário explicar por que um país democrático como os Estados Unidos apoiou outro ditador, Chiang Kai-shek. Infelizmente, essa era a lógica implacável da Guerra Fria. Para os Estados Unidos, o principal inimigo era a União Soviética com sua ideologia comunista. Assim, para evitar a expansão da influência soviética pelo mundo todo, era preciso fazer alianças táticas com representantes da humanidade que estavam longe de ser os melhores. Por isso, Washington frequentemente apoiava muitos regimes ditatoriais, apenas para evitar que nesses países surgissem bandeiras vermelhas com a foice e o martelo, ou com a estrela. O governo de Chiang Kai-shek, embora recebesse ajuda militar e financeira dos Estados Unidos, mas o volume dessa ajuda era insignificante. Em grande parte, isso se devia ao facto de que os estrategistas americanos inicialmente subestimaram o potencial do Partido Comunista da China, além de considerarem como prioridade principal o estabelecimento de influência na Europa, e não na Ásia. Para isso, foi implementado o famoso Plano Marshall e outros projetos para apoiar os países da Europa Ocidental, e no território da Alemanha Ocidental estavam estacionadas numerosas tropas americanas, equipadas com armas nucleares. Diante de tal apoio, a China era considerada algo distante e secundário. Só quando ficou claro que o Kuomintang estava perdendo a guerra, os Estados Unidos se agitaram e aumentaram o volume de ajuda, mas já era tarde. Portanto, o ditado de que a ajuda precisa chegar na hora certa é sempre atual.
Isso também se aplica à atual guerra russo-ucraniana. A ajuda do Ocidente deve ser ampla e sistemática, caso contrário, a Ucrânia terá o mesmo destino da República da China, ou até pior. E o destino da República da China realmente não foi invejável. No outono de 1949, os comunistas tomaram as maiores cidades e os principais centros industriais. Em 1º de outubro, foi oficialmente proclamada em Pequim a República Popular da China, ou RPC, como é mais conhecida. Assim, a China comunista venceu a guerra civil de forma absoluta, e a URSS passou a ter à sua disposição o país mais populoso do mundo. O surgimento de um aliado soviético desse porte mudou radicalmente o equilíbrio de forças em toda a Ásia, tornando-se uma das causas indiretas das guerras da Coreia e do Vietnã, assim como de outros conflitos locais. Mas os remanescentes das tropas do Kuomintang conseguiram sobreviver. Eles retiraram-se para a ilha de Taiwan. Junto com o governo, funcionários públicos, grandes empresários, representantes da intelectualidade e membros de suas famílias que temiam represálias por parte do novo governo. E não erraram. O terror, a violência e a eliminação de pessoas inocentes sempre foram os melhores instrumentos dos comunistas, tanto na União Soviética quanto na China. A evacuação para a ilha foi realizada de forma planejada e durou vários meses. É notável o número de pessoas que queriam fugir do brilhante futuro comunista, não menos de 1,5 milhão de pessoas. Além disso, Chiang Kai-shek conseguiu retirar a maior parte das reservas de ouro do país e vários objetos de valor. Além disso, ele conseguiu manter sob controle quase toda a marinha de guerra. No entanto, o fator decisivo para que os comunistas chineses não tivessem a oportunidade de atacar Taiwan imediatamente foi o apoio da 7ª Frota dos Estados Unidos. Porta-aviões, couraçados e contratorpedeiros americanos forneceram, de fato, cobertura para seus aliados. E Mao Tse-tung não tinha nenhum motivo para entrar em conflito direto com os Estados Unidos naquele momento. Por isso, em 7 de dezembro de 1949, o último apoiador do Kuomintang deixou o continente. A evacuação foi concluída. 2 Chinas, 2 caminhos. Assim, como resultado da Guerra Civil, surgiram 2 Chinas no mapa político do mundo, o continental comunista e o insular pró-americano. No entanto, os potenciais dessas 2 Chinas eram incomparavelmente diferentes. O território de Taiwan representava menos de 1% do território de toda a China antes da guerra, e a população era ainda menor. Mas, mesmo assim, essa diferença colossal de forças e recursos não impedia Chiang Kai-shek de declarar oficialmente sua soberania exclusiva sobre toda a China continental, que era governada pelos comunistas. Por sua vez, a RPC considerava Taiwan sua província, embora não tivesse controle real sobre ela. Em geral, essas 2 Chinas não se reconheciam nem se reconhecem até hoje. É notável o fato de que o governo da República da China foi reconhecido pelos países ocidentais como o único governo legítimo da China por mais de 20 anos. Os diplomatas de Taiwan representavam a China na ONU e em outras organizações internacionais até 1971. É bastante lógico que a URSS e todos os estados dependentes dela reconheciam a RPC e não reconheciam a República da China. Não é difícil imaginar que nenhum dos 2 governos chineses, em nível oficial, desistiu de continuar a luta. Para os comunistas, era uma questão de honra estabelecer seu controle sobre a ilha rebelde. E Chiang Kai-shek acreditou por muito tempo que, com o apoio dos países ocidentais, conseguiria recuperar o poder sobre toda a China. Aliás, embora os Estados Unidos considerassem Taiwan seu aliado, não tinham nenhuma intenção de enviar suas tropas contra a RPC. E essa é mais uma lição importante para os contemporâneos. Por mais poderoso que seja o seu aliado, na luta você sempre deve contar em primeiro lugar com as suas próprias forças. E a partir disso é que se deve tomar decisões. Só assim você com certeza não vai errar e não vai acabar na posição de uma vítima abandonada à própria sorte. Já a China comunista, desde o início, se comportou como agressora e preparava a invasão desde o momento em que se estabeleceu no continente. No entanto, o tão desejado desembarque em Taiwan teve que ser adiado por alguns anos, até o fim da Guerra da Coreia. Nela, os comunistas chineses participaram ativamente. Sobre a Guerra da Coreia, com certeza vamos fazer um vídeo separado, pois esse conflito é especialmente emblemático no contexto da Guerra Fria.
Em 1954 e 1955, por pouco ocorreu uma invasão à ilha. As autoridades comunistas, ao declararem a necessidade de libertar Taiwan, começaram bombardeios e ataques com artilharia costeira. No entanto, mais uma vez, graças ao apoio decisivo da Marinha Americana, Taiwan conseguiu repelir o ataque e impedir o desembarque das tropas. Esse ato de agressão apenas fortaleceu a aliança com os Estados Unidos. Um tratado especialmente elaborado de defesa mútua prévia à possibilidade de ações conjuntas em caso de nova agressão por parte da RPC. E uma nova agressão não demorou a acontecer. Mao Tse-tung e sua camarilha do Partido Comunista não conseguiam se acalmar e deixar em paz esse território tão desejado. Em 1958, ocorreu novamente um incidente armado no Estreito de Taiwan, que, assim como o primeiro, graças a Deus, não se transformou em uma guerra em grande escala. O ataque foi novamente repelido pelos esforços conjuntos dos americanos e dos taiwaneses. O desembarque fracassou. O último conflito desse tipo aconteceu há quase 30 anos. Em 1995 e 1996, as Forças Armadas da RPC realizaram várias séries de lançamentos de mísseis reais em exercícios e manobras navais, nas proximidades imediatas dos territórios controlados por Taiwan. Desta vez, no entanto, conseguiu-se evitar o derramamento de sangue. As forças navais dos Estados Unidos mais uma vez demonstraram disposição para defender Taiwan de forma séria, e os comunistas recuaram novamente. Todos os incidentes mencionados têm algo em comum: eles não foram sérios. O último conflito foi mais uma intimidação do que uma ação militar real. Assim que a RPC enfrentava uma resistência séria de Taiwan e, principalmente, via a disposição dos Estados Unidos em apoiar seu aliado, recuava imediatamente, sem se envolver em combates sérios. Por isso, até recentemente, predominava na comunidade internacional a opinião de que a cautelosa China comunista, se viesse a demonstrar agressividade contra Taiwan, o faria de forma igualmente limitada. No entanto, como mostra a história, nada dura para sempre. Tudo flui e muda. E os habitantes de Taiwan, mais do que ninguém, já se convenceram disso várias vezes. Porque Taiwan se tornou um estado não reconhecido. Como já foi dito, até a década de 1970, Taiwan, ou mais precisamente a República da China, localizada em seu território, era reconhecida por metade do mundo, e principalmente pelos Estados Unidos. No entanto, naquela época a situação no cenário mundial havia mudado significativamente. A Guerra Fria ainda não havia terminado. Os Estados Unidos e o Nectar Soal continuavam a ameaçar um ao outro. E, paralelamente a isso, assinavam vários tratados que diminuíam o grau de tensão e impediam que a Guerra Fria se transformasse em uma guerra quente, ou até mesmo em uma guerra nuclear. Essa abordagem ficou conhecida como política de distensão. Mudou também a própria atitude dos Estados Unidos em relação ao seu recente inimigo, a RPC. A questão é que, na década de 1960, a amizade sino-soviética, que era considerada inquebrável e eterna, chegou ao fim. Na época, Mao Tse-tung reagiu de forma extremamente hostil à política de Khrushchev e à crítica ao culto da personalidade do falecido Stalin. Além disso, o ditador chinês tinha um ego cada vez maior. Por exemplo, desde o final da década de 1950, a propaganda oficial da RPC retratava Mao Tse-tung como um dos fundadores do comunismo, ao lado de Marx, Engels, Lenin e Stalin. E, consequentemente, era promovida a ideia de que Pequim, e não Moscou, deveria agora ser o centro do comunismo mundial. Naturalmente, a URSS, tanto na pessoa de Khrushchev quanto de Brezhnev, não gostava disso, e eles tratavam esses grandiosos planos do camarada Mao com hostilidade aberta. Em 1969, houve até mesmo um incidente militar de fronteira entre as duas potências comunistas, perto da ilha Damansk. Várias centenas de pessoas de ambos os lados foram vítimas desse conflito. Na essência, esse conflito terminou empatado, mas o tanque T-64, capturado, do coronel Leonov, ainda está exposto no Museu do Exército de Libertação Popular da China, como um lembrete claro de como pode terminar a atual irmandade russo-chinesa. Embora no Kremlin, provavelmente, eles entendam isso muito bem. Diante da situação, os Estados Unidos decidiram tomar uma atitude fora do comum, tentar trazer a China para o seu lado, ou, pelo menos, tornar a China continental neutra na Guerra Fria. O autor dessa estratégia foi o lendário diplomata Henry Kissinger, que viveu até os 100 anos. Ele faleceu no ano passado e deu muitos conselhos sobre a atual guerra entre a Ucrânia e a Rússia, além de sugestões para a ordem mundial do pós-guerra.
Pois bem, no início dos anos 70, Kissinger insistiu em estabelecer relações mutuamente benéficas com a República Popular da China, enfraquecendo assim a posição de Moscou, e não permitir a possível restauração da aliança sino-soviética. Aliás, uma estratégia semelhante de necessidade de criar uma cisão entre Moscou e Pequim, mais de 50 anos depois, está sendo proposta por ninguém menos que Donald Trump. Então, de qualquer forma, a história se repete com muita frequência. O principal é que dessas repetições sejam tiradas as conclusões mais racionais possíveis. De qualquer forma, o plano de Kissinger funcionou 100% na época. Os primeiros contatos cautelosos entre americanos e chineses aconteceram em 1971. E surgiram algumas situações engraçadas. Uma delas foi a diplomacia do ping-pong. Acontece que, para construir pontes entre dois países que recentemente eram hostis, foi usado, acredite se quiser, o esporte. Tênis de mesa, que era muito popular entre os chineses. Naquele ano, o campeonato mundial desse esporte aconteceu na cidade japonesa de Nagoya. E para lá foram atletas tanto dos Estados Unidos quanto da China. Como os atletas de países fechados como a URSS Sense, Kiev, China e Coreia do Norte sempre eram acompanhados por agentes dos serviços secretos para que não fugissem ou não falassem demais, os americanos também decidiram designar agentes da CIA para acompanhar seus atletas. O contato entre os representantes das agências de inteligência aconteceu, e Mao Tse-tung se interessou pela proposta dos americanos. Por isso, decidiu convidar a equipe dos Estados Unidos para passar uma semana em Pequim. Os atletas americanos chegaram à RPC acompanhados por sua equipe de apoio à paisana. E a equipe de apoio à paisana passou a interagir mais de perto com os colegas chineses. O encontro aconteceu em 12 de abril. E já em 9 a 11 de julho, Kissinger fez uma visita secreta a Pequim, onde se encontrou com o segundo homem da RPC, Zhou Enlai. Essa visita indicava uma preparação séria para o encontro oficial dos líderes dos dois países. E esse encontro aconteceu em 22 de fevereiro de 1972. O presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, liderando numerosas delegações, fez uma visita à RPC, durante a qual se encontrou com Mao Tse-tung. Mais tarde, esse encontro foi chamado de histórico e decisivo. Uma série de documentos importantes foi assinada. E esse aquecimento nas relações entre os Estados Unidos e a China continuou. Em 1975, o novo presidente Gerald Ford também foi a Pequim. E finalmente, em 1979, os Estados Unidos estabeleceram oficialmente relações diplomáticas com a RPC. Além disso, concederam à China o status de nação mais favorecida no comércio. Mais tarde, esse status facilitou a rápida atração de investimentos americanos para a China continental e o subsequente crescimento econômico, que no final das contas transformou a RPC de um país agrário atrasado em um verdadeiro monstro econômico, que podemos observar nos dias de hoje. Mas surgiu uma pergunta bastante razoável. E como fica então Taiwan? Que papel essa ilha, perdida no Oceano Pacífico, deve desempenhar nos arranjos internacionais? Acho que não preciso explicar que os Estados Unidos agiram de acordo com suas próprias prioridades. No entanto, apesar do reconhecimento oficial da RPC, Washington não planejava abandonar Taiwan. Para eles, a ilha continuava sendo uma base estratégica importante em toda a Ásia Oriental. Por isso, o então presidente Jimmy Carter tomou uma decisão salomônica, que na verdade continua em vigor até hoje. Ela consiste no desenvolvimento de todos os laços diplomáticos com Taiwan, mas mantendo as relações comerciais. E, o mais importante, mantém-se a cooperação técnico-militar e a ajuda econômica estável por parte dos Estados Unidos. Para implementar essa política, no mesmo ano de 1979, foi aprovada uma lei especialmente elaborada sobre as relações com Taiwan, que regulava de forma mais detalhada as relações com esse Estado, agora não mais reconhecido. E outros países do Ocidente começaram a agir seguindo o exemplo dos Estados Unidos, Reino Unido, França, RFA, Itália e outros. No nível oficial, eles romperam relações diplomáticas com a República da China e imediatamente as estabeleceram com a RPC, mas, ao mesmo tempo, mantinham contatos não oficiais e presença econômica em Taiwan. Ainda mais porque essa ilha no Oceano Pacífico começou, para a surpresa de todos, a demonstrar um sucesso econômico invejável. Tigre asiático. Até o final da década de 1970, Taiwan era um país pobre e bastante atrasado.
Ele vivia principalmente do cultivo de chá, da pesca e exportação de frutos do mar, além da produção de tecidos de seda. E os investimentos financeiros dos Estados Unidos também desempenhavam um papel significativo. Em termos de PIB per capita, a República da China estava aproximadamente no mesmo nível dos países da África Central. Sim, e politicamente, Taiwan era uma verdadeira ditadura, onde o poder pertencia a Chiang Kai-shek e a um grupo de militares. Você não vai acreditar, mas até 1987, o país esteve sob lei marcial continuamente. Foram longos 38 anos. Considerando o complicado status internacional de Taiwan, o país não era exatamente um lugar atraente para investimento estrangeiro. O início das mudanças foi marcado pela morte de Chiang Kai-shek em 1975. Em vez do ditador de mentalidade conservadora, chegou ao poder uma nova geração de reformadores e pessoas de pensamento racional, que não sonhavam com uma possível guerra contra os malditos comunistas, mas sim com a prosperidade económica de sua pátria. Foi desenvolvido um conjunto de reformas abrangentes e sistémicas. Em primeiro lugar, foi implementada uma tabela progressiva de impostos. Quanto mais você ganha, mais dinheiro você contribui para o orçamento. O número de funcionários públicos foi reduzido e uma série de obstáculos burocráticos foi eliminada. Essas iniciativas, por um lado, estimularam o desenvolvimento de pequenas e médias empresas e, por outro, reduziram os riscos de corrupção. Além disso, foi dada ênfase ao uso mais eficiente possível da mão de obra barata. As novas autoridades de Taiwan também seguiram o caminho do Japão, concedendo incentivos fiscais às empresas que se especializavam na produção de produtos de alta tecnologia. E o resultado não demorou a aparecer. Ao longo dos anos se transformou radicalmente. A ilha se tornou um dos lugares mais vantajosos do mundo para investir. Para o Estado não reconhecido, o dinheiro começou a fluir em grande quantidade, não só dos Estados Unidos, mas também do Japão, Austrália, Canadá, Brasil e da Alemanha Ocidental. O país começou a se desenvolver diante dos nossos olhos. Mas o mais importante é que a própria estrutura da economia taiwanesa mudou radicalmente. De uma economia baseada principalmente em matérias-primas, ela se transformou em uma economia de alta tecnologia. O principal destaque passou a ser a fabricação de produtos eletrônicos e eletrotécnicos. Componentes de rádio e microchips de Taiwan se tornaram símbolo de qualidade e confiabilidade e eram comprados com entusiasmo no mundo todo. Em resumo, já no início dos anos 90, ninguém mais chamava Taiwan de parasita dos Estados Unidos ou de ilha esquecida por Deus, mas sim de um dos tigres económicos asiáticos, ou dragões, ao lado de Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. O ritmo de crescimento econômico de Taiwan era realmente impressionante. Em alguns anos, eles chegavam até a 10% do PIB. E os avanços econômicos, por sua vez, contribuíram para o aumento do bem-estar da população e para a democratização do próprio país. De uma ditadura semi-fechada e quase militar, Taiwan se transformou em uma república parlamentar presidencialista com um sistema multipartidário e eleições competitivas. No geral, em apenas uma década e meia, a República da China, mesmo sem muitos recursos naturais próprios, deu um salto colossal à frente e conquistou um lugar de destaque entre os países mais desenvolvidos do mundo. Taiwan hoje. Atualmente, Taiwan está consistentemente entre os 20 países com o maior produto interno bruto. Para comparação, nos anos anteriores à guerra, a Ucrânia ocupava aproximadamente entre as posições 55 e 58. E em termos de PIB per capita, Taiwan supera até mesmo a China continental. A capital da República da China, Taipei, é uma metrópole ultramoderna com uma população de mais de 8 milhões de pessoas. E o símbolo não oficial da cidade, o arranha-céu, Taipei 101, é um dos edifícios mais altos do mundo. E assim, de certa forma, destaca as conquistas colossais, a riqueza e o poder econômico de Taiwan. Economia. A economia também continua sendo de alta tecnologia, só que em vez de componentes de rádio, Taiwan agora produz semicondutores e microchips. Ela é responsável por cerca de metade de toda a produção mundial desse tipo de produto. Seus principais fabricantes são as corporações TSMC e UMC. E os notebooks Acer e Asus provavelmente estavam na casa de 1 em cada 2 ucranianos. Você pode comentar sobre isso. Ao mesmo tempo, a maior parte da eletrônica taiwanesa é exportada justamente para os Estados Unidos. Por isso, se você está segurando um iPhone original e não alguma cópia chinesa barata, com certeza ele tem peças de Taiwan.
Além disso, Taiwan possui forças armadas bem equipadas e, antes de tudo, uma marinha militar. O número total de militares é de quase 200 mil pessoas. E isso com uma população de 23 milhões. Ou seja, praticamente 1 em cada 100 habitantes serve nas forças armadas. O que não existia no período pré-guerra, nem na Ucrânia, nem na própria Rússia. Embora o apoio militar dos Estados Unidos ainda tenha importância prioritária, a República da China tem o status de principal aliada dos Estados Unidos fora da OTAN, que a Ucrânia buscava ainda na época da presidência de Petro Poroshenko. Esse status permite que Taiwan receba armamentos e equipamentos de última geração. Além disso, garante financiamento adicional para as necessidades de sua própria indústria de defesa. Como os Estados Unidos não reconhecem oficialmente Taiwan, não há bases militares americanas em seu território. A mais próxima fica a 600 km, na ilha japonesa de Okinawa. As Forças Armadas Americanas também estão presentes na Coreia do Sul, só para garantir. Quanto ao status internacional de Taiwan, hoje em dia ele geralmente é definido como um estado parcialmente reconhecido. Relações diplomáticas com a República da China são mantidas apenas por 2 estados soberanos, principalmente da América Latina e da região do Pacífico, além do Vaticano. Mas para os taiwaneses, isso não é um problema. Por exemplo, em Taipei já existe há 45 anos uma organização sem fins lucrativos chamada Instituto Americano em Taiwan, que na prática desempenha o papel de embaixada dos Estados Unidos, só que sem status oficial. Centenas de outros países trabalham com Taiwan de forma semelhante, incluindo a Ucrânia, embora não tenham um escritório próprio. Atua através do Centro de Representação Polonês. Aliás, a ligação econômica extremamente estreita da República da China com os Estados Unidos desempenha um papel tão importante quanto a quantidade de acordos assinados sobre cooperação militar e assistência mútua. Talvez até mais. Afinal, se Taiwan, Deus me livre, se tornar vítima de agressão, dezenas, se não centenas de milhares de cadeias logísticas que garantem a prosperidade da indústria de TI americana serão interrompidas. E sem semicondutores e microchips, será simplesmente impossível manter a liderança tecnológica dos Estados Unidos. Por isso, os Estados Unidos, mais do que qualquer outro, têm interesse na segurança de Taiwan, não menos do que na sua própria. Por que a questão de Taiwan se agravou? Agora vamos falar diretamente sobre a agressão, ou melhor, sobre a potencial agressão por parte da China continental. Por que a situação em torno de Taiwan se agravou tanto nos últimos anos? Por que a RPC não sossega de jeito nenhum? Será que a situação é realmente tão séria assim? A guerra é realmente inevitável? Só para garantir, vou lembrar mais uma vez aos espectadores que a RPC sempre percebeu e ainda percebe a existência independente de Taiwan como uma ameaça à sua integridade territorial e considera o retorno da ilha ao seu controle como seu objetivo mais importante. O confronto também é agravado por diferenças sociais e políticas. Taiwan segue um sistema democrático e possui uma sociedade civil livre. Já a RPC é um país socialista com um governo claramente autoritário. Faço questão de enfatizar que na RPC, apesar das relações de mercado, o Partido Comunista da China permanece no poder e ainda mantém a meta de continuar construindo o comunismo. No entanto, até recentemente, as autoridades da RPC, embora olhassem de forma hostil para a Ilha Rebelde, ainda assim não faziam ameaças diretas. Ou elas eram extremamente raras e veladas. As razões para esse agravamento tão brusco das relações entre as duas Chinas estão ligadas, antes de tudo, a 2 fatores. Em primeiro lugar, à personalidade do ditador comunista Xi Jinping e suas ambições napoleónicas. Desde que ele chegou ao poder em 2012, a questão da retomada de Taiwan se tornou para ele uma espécie de ideia fixa. E para isso, ele utiliza diversos métodos de pressão. Tanto métodos puramente psicológicos, como por exemplo a violação periódica do espaço aéreo da ilha por caças chineses, quanto métodos econômicos. Por exemplo, em 2018, a RPC exigiu que empresas internacionais listassem Taiwan como parte da China em seus sites, ameaçando proibi-las de fazer negócios na RPC. E desde 2020, a RPC realiza exercícios militares no Estreito de Taiwan com uma regularidade impressionante. E isso, apesar de o litoral da China continental ter mais de 14 mil quilômetros de extensão. Eles poderiam realizar exercícios em qualquer lugar, mas sempre escolhem Taiwan. Como dizem por aí, coincidência? Eu não acho. E o segundo fator está diretamente ligado à Rússia, mais precisamente à anexação da Crimeia e ao início da guerra híbrida no Donbass. Como dizem, o mau exemplo é contagioso.
Afinal, se um Estado nuclear pode tomar parte do território de outro Estado impunemente, por que outro Estado nuclear, que ainda por cima é a segunda maior economia do mundo, não tentaria fazer o mesmo? De fato, por que não tentar? Ainda mais porque as normas do direito internacional foram pisoteadas não pela China, mas pela Rússia. Foi Moscou e não Pequim que criou um precedente tão perigoso para toda a ordem mundial. Embora, ao contrário da Rússia, a China até agora esteja agindo com extrema cautela, de forma mais prudente, em grande parte devido ao fracasso da invasão russa à Ucrânia em 2022. O camarada Xi percebeu que desta vez o Ocidente não ficou indiferente, como em 2014, quando a Crimeia foi anexada. Mas, infelizmente, também não prestou apoio total. Assim, neste momento não faz sentido atacar Taiwan, já que os Estados Unidos certamente vão intervir em sua defesa. Assim como apoiaram a Ucrânia e Israel, e talvez até com mais força, considerando a importância de Taiwan para a economia mundial. Além disso, as inúmeras inspeções e auditorias no Exército e na Marinha da RPC, realizadas nos últimos 2 anos, revelaram muitos problemas, fraudes e simples roubos. Além disso, o nível real de capacidade de combate das tropas chinesas levanta sérias dúvidas, já que a RPC não entra em guerra desde 1979. E mesmo assim, a experiência não foi das melhores. Na época, a guerra sino-vietnamita foi praticamente perdida pela RPC. Os comunistas vietnamitas se mostraram mais fortes do que os chineses. Caminhos para sair da situação atual. Hoje em dia, de vários especialistas militares e analistas de geopolítica, é comum ouvir diferentes datas para a suposta invasão de Taiwan. Com mais frequência, são mencionados os anos de 2027, 2032, 1034. Todas essas versões têm suas justificativas e uma certa base de evidências. No entanto, todas elas, de uma forma ou de outra, dependem dos resultados da atual guerra entre Rússia e Ucrânia. Se a Ucrânia conseguir conter o agressor, a Rússia, as ambições de Xi e seus companheiros de partido, assim como de outros ditadores em diferentes partes do mundo, esfriarão drasticamente. Porque o direito internacional e a ordem mundial existente serão restaurados. Uma ordem baseada nos princípios da inviolabilidade das fronteiras e da proibição da agressão. Mas se a Rússia sair vitoriosa, o ataque da China a Taiwan será apenas uma questão de tempo. Porque o bloco ocidental, e principalmente os Estados Unidos, demonstrarão ao mundo inteiro sua fraqueza e incapacidade de proteger seu próprio aliado. E uma guerra total entre China e Taiwan certamente levará a uma crise econômica global sem precedentes desde a Grande Depressão. Considerando o papel de Taiwan como o maior produtor mundial de semicondutores, a interrupção do fornecimento desses produtos, ou até mesmo um bloqueio naval da ilha, anularia o poder tecnológico do Ocidente. Além disso, uma possível derrota da Ucrânia inevitavelmente levará a outros conflitos latentes. O Irã irá atacar diretamente Israel, algo que, aliás, já deseja há muito tempo. Entre a Índia e o Paquistão, uma nova guerra irá explodir. E a outrora próspera Europa será mergulhada no caos e na anarquia, com a perspectiva de passar para a zona de influência da Rússia. Aliás, é exatamente isso que o anão do Kremlin vem buscando há tantos anos. Quanto aos possíveis caminhos para resolver a questão de Taiwan, se não considerarmos métodos militares, restam apenas 2 opções. Ou Taiwan concorda com uma integração pacífica e gradual à RPC, seguindo o princípio de um país, 2 sistemas, como fizeram Hong Kong e Macau na época, mantendo seu próprio sistema político, jurisdição, economia e sistema financeiro com status autônomo, incluindo acordos comerciais e culturais com outros países, e obter certos direitos nas relações internacionais. Ou buscar da RPC o reconhecimento oficial de Taiwan como um Estado independente, condição que Taiwan de fato já tem há 75 anos. Infelizmente, nem a primeira nem a segunda opção parecem possíveis num futuro próximo. E quanto à questão de guerra e paz, volto a enfatizar. A chave para a tranquilidade e segurança em Taiwan não está em Washington, Pequim ou Moscou. Ela está nas steppes e nos territórios da Ucrânia. Agora, neste exato momento. Tchau a todos.